Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo um percurso pelos livros sagrados do Antigo Testamento. E nessa ocasião nós iremos falar sobre Neemias. Já fizemos uma introdução ao livro de Esdras, que, como falamos naquela ocasião, também serve para o livro de Neemias, principalmente os aspectos históricos. Mas, nessa ocasião, iremos também falar algumas coisas que julgamos importantes para a compreensão deste livro. Ok? Então, venha comigo nesta trajetória, né? Ok? O livro de Neemias contém as memórias de Neemias acerca da missão que lhe fora oficialmente encomendada pelo rei persa Artaxerxes I. Primeiro viajar a Jerusalém, é o que dizem, né, os capítulos 1 e 2, e encarregar-se da restauração das muralhas da cidade, capítulos 3 a 7. Lembrando que Esdras se preocupou, se centrou na construção do templo, e Neemias vai cuidar dos muros e também vai continuar alguns aspectos daquilo que estava faltando no templo, né? As tarefas de Neemias se desenvolvem de acordo com um grande projeto de reconstrução da cidade e da reforma religiosa e moral do povo, cuja fé e costume haviam estado expostos durante os longos anos do exílio. A influências externas de muitas vezes haviam desviado o povo da reta obediência à lei de Deus. Por isso, Neemias recolhe também no seu escrito a memória da leitura da lei, né? Da leitura pública da lei. Aquilo que seria hoje os nossos ensinos, né? Através da pregação, das ministrações em diversas modalidades. Realizada pelo sacerdote e escriba Esdras, que produz a solene renovação da aliança sobrescrita pelos representantes do povo, capítulos 8 a 10. Nos seus últimos capítulos, 11 a 13, o livro inclui uma informação detalhada sobre o pessoal do templo, a consagração dos muros e algumas reformas levadas a cabo pelo próprio Neemias. Então, deixa eu voltar aqui para ver o esboço, né, do livro de Neemias com mais detalhe. Nós temos aqui no capítulo 1 a 2 o retorno de Neemias a Jerusalém, né? Vou passar aqui só as partes mais importantes. Nós temos aqui também a reconstrução do muro, as reformas sociais que Neemias implementou, os planos de Neemias para repovoar Jerusalém, né? Então, escolheu praticamente das tribos, né? Algumas pessoas para poder repovoar. Deixa eu mais aqui. As reformas religiosas de Esdras e de Neemias, descrito no capítulo 8. Isso aqui é importante, né? Isso aqui deixa eu comentar um pouquinho mais. A leitura da lei em grande ajuntamento nacional. Pessoal, vocês lembram quando nós falamos lá de Josué, naquele período de transição, que Deus disse, olha, se você quer ser bem-sucedido, não se aparte da lei. Não se aparte da minha palavra, não se distancie da minha palavra. E aqui a reforma física e espiritual do povo, liderados aqui por Esdras e Neemias, começa com essa questão de colocar o povo diante da palavra. Pessoal, eu acho que é isso que está faltando hoje, né, no cristianismo moderno, né? Falta esse enfrentamento, né, de dizer para o povo o que realmente está escrito na palavra de Deus, né? Então, houve aqui um resgate da festa dos tabernáculos, o dia solene de arrependimento e confissão foi aquele, né, diz a Bíblia. A lista dos que assinaram a aliança, isso aqui é muito interessante, porque eles assinaram por escrito. Assinar tem que ser realmente por escrito, né? Eles assinaram de forma literal, né, esse compromisso que estavam assumindo com Deus, né?
Efetuado o repovoamento de Jerusalém, a lista dos servidores, e aqui tem toda uma descrição, né? A dedicação do muro, e aqui vem a parte que eu julgo mais importante, o segundo mandato de Neemias como governador da Judéia. A separação dos judeus estrangeiros, né? Foram momentos densos, dolorosos, porém necessários, né? A expulsão de Tobias, né, que estava morando praticamente no templo, né, por questões de amizade, né, de familiar, né, uma espécie aí de influência baseada nos laços de família, né? E isso é interessante como Neemias foi duro, né? E há momentos que o líder tem que ser duro, né? Ele tem que ser firme naquilo que ele julga correto, em sintonia com a palavra de Deus, né? Então, Tobias foi expulso, o ajuntamento dos levitas e reforma nos dízimos e na observância do sábado, né? Eu percebo como o sábado está relacionado com o templo, pessoal. Muito interessante essa relação. Reforma sobre as uniões com esposas estrangeiras, um momento também muito delicado, né? Onde os laços familiares tiveram que ser desfeitos. E eu volto a enfatizar aquilo que eu falei anteriormente, por mais doloroso que tenha sido, mas aquilo era necessário porque até mesmo a integridade biológica, genética do povo de Israel estava comprometida. Então, hoje a gente olha assim com um olhar, né, um pouco triste e um certo mal-estar quando a gente lê essas coisas, mas a gente não pode esquecer o contexto histórico, né, cultural daquela época que exigia medidas drásticas, né, sem dúvida alguma. E a declaração final, no capítulo 13, né, versos 30 e 31. E assim finaliza a narração aqui do livro de Neemias. Deixa eu mostrar para vocês também aqui, pessoal, algo que eu julgo importante, né? Que é esse mapinha aqui, né? Você, quando estiver lendo esses livros históricos, você não esqueça de ter esse mapa aqui, porque você vai encontrar em Esdras e Neemias uma referência sempre antes do rio e depois do rio. Às vezes se menciona rio Eufrates, às vezes o texto hebraico só faz mencionar um rio, né? Que é justamente isso aqui, o rio Eufrates. Então, o que estava antes do Eufrates, daqui havia governadores, né, que controlavam essa região, e havia governadores, né, que governavam além do Eufrates, né? Então, tenha em mente, quando estiver lendo, né? Veja aqui a cidade de Suzã, de onde os judeus partiram. Veja aqui em vermelho aqui toda a trajetória, levaram praticamente 4 meses, ou foi 5 meses, não estou bem equivocado, né? Não estou bem certo, aliás, bem equivocado, não, estou bem certo. Mas se não estou equivocado, foram 4 meses. Né? Então, uma trajetória tremenda, né? Você fazer isso aí a pé, e não só isso, mas também com toda equipamentos e coisas dessa natureza. Tá certo? Então, veja onde é que estava a Pérsia, a Média, a Pérsia que foi unificado, onde hoje é um território do Irã. Isso aqui está o território do Iraque, né? Aqui está a Turquia, a Armênia está aqui para cima, a Rússia mais em cima, a China está lá para essas bandas de cá, a Índia também, né? Lembrando que o Império Persa ia até a Índia, até o Egito, né? Ele faz essa menção no início. Tá certo, pessoal? Então, deixa eu tirar isso aqui. Eu concluo essa breve introdução desses livros, de forma especial aqui de Neemias, enfatizando, pessoal, a importância da espiritualidade na liderança. Você vai encontrar no livro de Daniel, Esté, Esdras, Neemias, a presença de oração e jejum. E essas iniciativas são tomadas por parte dos líderes. E quando eles estão clamando a Deus, o Espírito Santo trabalha na vida dos líderes seculares, para que a vontade de Deus prevaleça. Né? Nós estamos vivendo dias difíceis na história da humanidade, uma crise espiritual no mundo sem precedentes,
né? Um cristianismo nominal, né? E nós precisamos de uma reforma e de um reavivamento literais e também espirituais. E essas histórias, no nosso caso aqui de Esdras e Neemias, são histórias muito inspiradoras, né? Como nós vamos ver também na história de Esther, como a oração, o clamor a Deus, a capacidade de influenciar, né? Porque veja que esses homens são homens influentes. Daniel, Esther, que mais aí? Esdras, Neemias e tantos outros, né, que influenciaram os impérios que estavam dominando, né? E isso serve de lição para nós que estamos vivendo no mundo secularizado, como nós precisamos influenciar, usando as palavras de Jesus, ser a luz do mundo e o sal da terra. Tá ok? Então, que esse exemplo de Neemias possa ficar na nossa mente, de Esdras também. Então, como esses dois homens fizeram um trabalho extraordinário na história do povo de Israel. E eu e você também poderemos fazer algo semelhante se nos colocarmos nas mãos do nosso querido Deus. Ok? Então, um forte abraço e nos veremos em breve, pessoal.